E agora, com muita atenção e reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de impaciência. O tema da mensagem é lutando contra a impaciência. Eu gostaria de ler Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 1, dos versículos 9 ao 12. E diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então eu gostaria de falar a respeito de impaciência, e antes de falar qualquer coisa, eu preciso falar isso. Sempre onde eu procuro falar a respeito de algo, o Senhor primeiro trata na minha vida. Eu não estou falando aqui algo que eu não vivo, algo que eu não sei. Pode ter certeza que é uma das pessoas mais impacientes sou eu. Eu sou a pessoa que quer tudo na mesma hora. Eu sou a pessoa que não gosta quando as coisas não são do jeito que eu imaginava que seriam. Então sempre que eu digo algo aqui, eu trago uma mensagem aqui, a mensagem primeiro falou comigo, Deus tratou comigo. E eu gostaria que a palavra de Deus tocasse no seu coração, para que assim como falou comigo, e eu percebi e sei da necessidade que nós da mudança, que você também possa aprender nessa manhã. O dicionário brasileiro define impaciência, além da falta de paciência, como é natural, mas também como desespero, sofreguidão, precipitação, pressão de ânimo, pressa. A impaciência de algumas pessoas faz os outros perder a paciência, faz os outros se irritarem. Por exemplo, isso aconteceu com Moisés na direção da terra prometida. No lugar de ordenar, Moisés bateu 2 vezes com a sua vara na rocha para que desse água àquele povo. E diz assim: toma um bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis águas da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas. Bebeu a consagração e os seus animais. O impaciente, registra o mesmo dicionário, ele também é apressado, precipitado, frenético, rabugento, perturbado. Então nós temos algumas definições de impaciente aqui. E um grande escritor evangélico, o Dr. John Piper, além de um grande pastor conceituado, ele afirma sobre a impaciência. E ele diz assim: a impaciência é uma forma de incredulidade. Isso é o que eu e você começamos a sentir quando duvidamos da sabedoria de Deus, quando duvidamos do tempo de Deus, ou quando nós duvidamos da bondade de sua orientação. Ela surge em nossos corações quando o nosso plano é interrompido ou quando o nosso plano ele é destruído. Por certo, a espera paciente e obediente no tempo de Deus é um passo de fé, com a certeza de que a graça de Deus nos alcançará sempre. Então, sermos pacientes, obedientes e no tempo do Senhor é um passo de fé, na certeza que a graça de Deus nos alcança sempre. Você tem tido fé o suficiente para isso? Para esperar pacientemente
e obedientemente o tempo do Senhor. E eu gostaria de trazer alguns tópicos. O primeiro, nós devemos desenvolver a nossa capacidade de resistir à impaciência e a diversas situações em que nós ficamos em uma situação difícil. No fim do século XVI, do sul da França, uma menina chamada Marie Durand foi acusada de heresia huguenote. E essa palavra huguenote significa era um nome dado aos protestantes franceses durante as guerras religiosas na França. Então, eram pessoas protestantes durante as guerras religiosas naquele século. E naquela época ela tinha 14 anos de idade. Ela era uma mulher brilhante, ela era uma mulher atraente, ela era uma mulher passível de casamento e ela tinha um futuro muito promissor, segundo os seus biógrafos, segundo o que falam os livros a respeito dela. E ela foi convidada a renunciar à sua fé huguenote, protestante, ou como nós conhecemos hoje, a fé evangélica. Ela foi convidada a dizer, eu abjuro, o que significava renunciar publicamente sua fé, nem mais nem menos. Eu abjuro. Ela não aceitou aquilo. Juntamente com outras 30 mulheres, também os huguenotes. Ela foi colocada então em uma torre à beira-mar, como se fosse uma prisão. E ela permaneceu por lá 38 anos, presa ali. E em vez da palavra odiada, eu abjuro, juntamente com suas companheiras mártires, ela riscou a parede da prisão uma única palavra: resistam, resistam, resistam. Esta palavra ainda hoje é vista nessa torre e deixa muitos turistas admirados pelo compromisso de fé que essa mulher teve. 38 anos vendo o sol nascer e a noite chegar. 38 anos vendo a velhice chegar, as enfermidades aparecerem, sentir tudo isso e ainda perseverar. Por que eu trouxe essa ilustração? Nós devemos desenvolver a nossa capacidade de resistir. Eu tenho certeza que, assim como Marie Durand, não deve ter sido fácil persistir. Não deve ter sido fácil permanecer firme todos os dias. Com certeza, a tristeza, o medo nos abatem, isso é normal. Mas o que é legal aqui nessa história de Marie Durand é que ela sempre dizia: resistam, resistam, resistam. Eu tenho certeza que ela passou diversos momentos difíceis, mas sempre que ela passava pelos momentos difíceis, ela escrevia ou ela lia aquilo e ela: resista, resista, resista. Com certeza Deus deu muita força para aquela mulher e ela desenvolveu uma capacidade de resistir às situações em que ela iria enfrentar, às situações que ela passaria. E assim deve ser comigo e com você. Nós devemos desenvolver a capacidade de resistir às situações que nós passamos. Nós devemos desenvolver a capacidade de saber as nossas limitações, saber as nossas dificuldades, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós não fazemos. Então nós devemos ter a capacidade de resistir. E resistir é desenvolver a paciência e a capacidade de esperar, de persistir, sem murmuração e desilusão. O escritor e pastor Carl Olson, citado por John Piper, afirma: nós não podemos compreender uma fé que não é alimentada pela esperança de que amanhã as coisas serão melhores. Essa frase mexeu muito comigo,
Nós vivemos sempre na expectativa do amanhã, sempre querendo o melhor pela manhã, mas nós não somos assim muitas vezes. Nós pensamos que amanhã será melhor, mas nós sempre ficamos desanimados, nós sempre colocamos culpas nas pessoas, ou nas coisas, ou nas situações, e nós não temos fé de que teremos um amanhã melhor. Que nessa manhã você possa entregar essas coisas a Deus. As situações que você passa, as situações que você vive, que você possa entregar no controle de Deus, na esperança e na fé de que o amanhã as coisas serão muito melhores. A realidade é que a esperança é uma das promessas de Jesus para essa vida. Os crentes desenvolvem a paciência através das suas aflições. Com certeza, as maiores aflições que você passou, as aflições que você passa, as situações que você passa difíceis na sua vida, a paciência, ela se desenvolve através disso. Paulo registrou isso em 2 Coríntios 4, 16 a 18. E diz assim, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então nós vemos aqui que nós devemos desenvolver essa paciência. E eu peguei aqui também uma versão de uma Bíblia que tem uma versão um pouco mais jovem, um pouco mais contemporânea, e ela está assim: portanto, não estamos desistindo, como poderíamos, ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há só um dia em que sua graça reveladora não se manifesta. Os tempos difíceis não são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão longe daqui, mas desaparecem amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Então, resistir é desenvolver paciência e a capacidade de esperar, persistir, sem murmuração ou sem desilusão. Então, que através da paciência você possa desenvolver a fé necessária para que você resista e que você creia que o amanhã será muito melhor. O segundo ponto, desenvolvendo a força interior da paciência. A impaciência muitas das vezes é gerada pela ansiedade. Isso é uma roda. Quantos de nós somos ansiosos? Nós queremos as coisas para hoje. Nós queremos que Deus faça as coisas agora. Nós não sabemos esperar. Nós não sabemos esperar. Espere um pouco. Agora não é o momento. E força interior tem como evidência a paciência. E foi por isso que Paulo orou em 1 Coríntios 1:11, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Pessoas impacientes são debilitadas. Pessoas impacientes acabam necessitando de apoio extra e externo, ficam fragilizadas e têm a tendência de terem explosões de descontamento, explosões de ira, explosões de conclusões precipitadas sobre as pessoas e sobre as coisas em seu redor. É o barulho da falta de paciência.
A paciência, por outro lado, é pautada pela moderação, é pautada pelo equilíbrio, pela serenidade, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das situações ruins. Ela produz a certeza, a fé de que tudo vai passar, de que o melhor vai chegar, de que o direito e a verdade vai prevalecer. É a força que vem de Deus, é a enorme força que se chama paciência, produzida pela bendita presença do Espírito Santo na vida de todo crente. E essa paciência também produz força para que nós possamos resistir, para que nós possamos lutar contra toda a impaciência. A vida cristã ela é alimentada pela paciência. Alguns confundem com passividade. E a paciência é o controle da presença do Espírito Santo. E você sabe, a paciência é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Terceiro tópico, perseverão na absoluta confiança em Deus. Nós devemos transformar toda barreira, toda aflição, toda provação em testemunho vivo das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Devemos confiar no poder de Deus. Abacuque 3, 17 e 19, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como as da corça, e me faz andar mansamente. Então, mesmo que tudo esteja ruim, nós devemos confiar em Deus de maneira cega. Devemos confiar no poder de Deus. Hoje, se você tem vivido alguma barreira, alguma provação, creia em Deus. Que você seja um testemunho vivo das bênçãos de Deus, onde você for. Em outras palavras, a força da paciência depende da nossa capacidade de acreditar no poder de Deus. Você tem acreditado no poder de Deus o suficiente? Quarto tópico, crer que o mal se torna em bem. Gênesis, dos capítulos 37 ao 50, a história de José é uma lição de por que devemos ter fé, de por que nós devemos ter a confiança de que o mal se tornará em bem em nossas vidas. José foi desafiado, José ele foi vendido como escravo. E com certeza isso desafiou a paciência de José. Melhorando suas condições pelo trabalho na casa de Potifar, ele é alcançado pela mentira, pela maledicência de sua esposa, a esposa de Potifar. E ele foi jogado numa prisão, ele acumulou um enorme peso de injustiças que não abalaram a sua paciência nunca. Traduzida por esperança e confiança na ação e poder de Deus na sua vida e em sua vida. Na prisão nós sabemos, por exemplo, ele abençoou um copeiro ao interpretar o seu sonho. O copeiro, José, achando que ali promova um indulto para José, uma saída, mas não, o copeiro se esquece e José continua por mais 2 anos. Mas depois disso, agora diante de Faraó, ele interpreta o sonho que Faraó teve e que só ele conseguiu interpretar. E finalmente, depois de tantos anos, de tantas provações,
o significado torna-se claro. José diz aos seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Vós, na verdade, insensatos para o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vocês estão vendo agora, que se conserve muita gente em vida. Então José ali interpretou o sonho dos anos de colheita e dos anos das vacas magras. E ele pôde falar ali para os seus irmãos que Deus fez tudo isso para que conservasse a sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Então, você pode estar passando por uma situação bem difícil hoje, mas talvez essa situação seja uma situação de livramento, uma situação onde a glória de Deus será manifestada. A fé dessas pessoas tem gerado paciência na sua vida. A fé de José, ela preservou sua paciência. Ele conservou com a sua paciência muita gente em vida. Ele pôde livrar muita gente em vida. Ele interpretou ali os sonhos de Faraó e ele pôde preservar muitas vidas. Meu amigo, minha amiga, a sua paciência conservará muita gente em vida. E com vida nesta e em outras gerações. Assim como José, a sua paciência tornará o mal em bem, pelo poder de Deus que há na sua vida. Lutando contra a paciência, podemos ver, pela fé, que nós herdaremos as promessas contidas na palavra de Deus. Em cada angústia, em cada frustração, em cada dor, em cada ferida aberta, em cada injustiça sofrida, em cada plano frustrado, em cada projeto ainda não alcançado, em cada sonho ainda não concretizado, mas sempre andando pelo caminho da obediência, constatamos que a palavra de Deus ela é verdadeira e as suas promessas são reais. Então, em cada angústia que você passar ou que você estiver passando, em cada frustração que você passar ou você estiver passando, em cada dor que você estiver passando ou for passar, em cada ferida aberta, em cada injustiça que você sofrer, ou em cada plano frustrado, ou em cada plano ainda não alcançado, em cada sonho que ainda não foi concretizado, que você sempre ande na obediência de Deus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira e as promessas que ele tem são reais. Jeremias registra essas promessas. Não deixarei de lhes fazer o bem. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Amém. Então que Deus abençoe muito sua vida. Que você possa lutar contra a impaciência, podendo saber que pela fé e pela paciência, eu e você herdaremos as promessas contidas na palavra de Deus. Que não importe o momento ou a situação que você viver, que você possa ter a fé e a paciência para que você herde as promessas de Deus. Que nessa manhã você possa ter isso firmemente no seu coração e eu gostaria de orar por você. Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti nesse momento, Senhor. Nós sabemos que nós somos muito impacientes diversas vezes. Nós queremos sempre o agora, o hoje. Nós não sabemos esperar. Nós não sabemos lidar com o não. Deus, gera em nós uma fé e uma paciência capaz de suportar todas as adversidades, todos os problemas, todas as situações ruins que acontecerem na nossa vida. Deus, que nós possamos ser assim como José, pessoas pacientes, pessoas que souberam fugir do pecado sem se importar com as consequências ou
com a situação que iria viver. E que nós tenhamos a fé e a paciência que José teve, que mesmo injustiçado, permaneceu firme diante de Deus. Deus, esse é o nosso desejo nessa manhã. Que eu e meus irmãos possamos estar conectados, tendo a fé e perseverando naquilo que o Senhor nos prometeu. Amém.